Olá, minhas amigas e meus amigos da imprensa, meus queridos amigos e amigas da rede de concessionárias Audi, meus caríssimos colegas da Audi do Brasil, muito boa tarde a todos. Finalmente chegou o grande dia, o dia de oficialmente apresentar o novo Audi e-tron para vocês, que é o primeiro carro 100% elétrico da marca a chegar ao Brasil. Como vocês sabem, a gente queria muito, mas muito ter vocês aqui, pertinho de nós. Mas nesse momento tão importante, precisamos respeitar as orientações dos órgãos oficiais de saúde em relação ao distanciamento social, justamente para poder evitar a disseminação dos casos de Covid-19. A gente está fazendo essa live aqui diretamente do Estúdio 849, que é uma instalação aqui na cidade de São Paulo, no bairro da Barra Funda, pertinho aqui da Ponte do Limão, bairro do nosso querido amigo João Anacleto. Presencialmente, a gente tem aqui no estúdio apenas a quantidade de profissionais realmente necessária para poder fazer que tudo aconteça da maneira mais perfeita possível. E é claro que cada um dos profissionais aqui presentes está seguindo as orientações de distância, higienização, todo mundo usando máscaras, justamente para poder garantir a máxima segurança de todos. Muito bem, esse primeiro recado dado, vamos às apresentações. Eu queria que vocês soubessem que preparamos tudo com muito carinho e temos até a presença de um convidado surpresa, ilustríssimo, campeão, que vocês saberão daqui a pouquinho. E muito bem, pessoal. Depois das apresentações, nossos executivos estarão disponíveis para poder responder as perguntas de vocês. E para mandar pergunta é muito tranquilo, basta enviar uma mensagem no WhatsApp para o número 11 93069 8945. O número está aparecendo aqui na tela, já na parte de baixo, mas eu queria repetir para vocês, 11 93069 8945. E claro que vocês podem escrever perguntas ao longo da apresentação mesmo, não precisam esperar até o fim. Eu só peço a vocês gentilmente que se identifiquem, coloquem o nome de vocês e o veículo no qual vocês representam. Tudo bem? Combinado? Agora sim, então, vamos dar início a esse dia histórico para nós e eu convido ao palco com muito orgulho o CEO e presidente da Audi do Brasil, Johannes Roschek. Johannes, por gentileza. Claudio, muito obrigado. Obrigado, Johannes. Boa tarde, meus amigos jornalistas e concessionários que estão nos assistindo em todo o Brasil. Pois é, faz tempo que a gente fala que o Audi e-tron, o primeiro veículo 100% elétrico da marca, ia chegar ao Brasil para fazer história, trazendo muitas inovações, mas não imaginamos que até o jeito dele chegar ao mercado brasileiro ia ser tão inovador. Sabiam que em 25 anos de presença no Brasil, esta é a primeira vez que a Audi apresenta oficialmente um veículo por meio de uma transmissão online. E é claro que esta decisão foi tomada por causa do coronavírus e espero que todos vocês e suas famílias estejam bem e super seguros. Eu sei que não é nada fácil para ninguém, mas nós temos certeza de que a gente vai sair dessa fase difícil ainda mais fortes e vamos nos encontrar de novo como a gente normalmente gosta, pessoalmente. Todas as vezes que falamos até agora, sempre mostrei a linha do tempo do Audi e-tron no mundo. Mas finalmente já é possível fazer uma linha do veículo em tempo dele só no Brasil. Eu quero recuperar esta história da qual vocês fazem parte. Vocês devem lembrar, tudo começou em novembro de 2018, na última edição do Salão do Automóvel de São Paulo. E talvez alguns não saibam, mas a gente conseguiu, meio no último momento, viabilizar a vinda do e-tron poucos dias, mas realmente poucos dias antes da abertura do salão. E muitos de vocês estavam lá, e só quero lembrar, era uma versão até camuflada do time da engenharia da Audi na Alemanha, que veio apenas para fazer uma primeira aparição. Ele não rodou, ele simplesmente chegou ao salão e voltou. E em abril do ano passado, a gente teve mais um encontro na avant-premiere do filme Os Vingadores Ultimato. Lembram disso? Contamos com a ajuda do Tony Stark, o Homem de Ferro, para anunciar que a primeira versão de produção já estava no Brasil para iniciar uma série de testes. E em novembro foi a vez de começar a pré-venda do Audi e-tron.
O anúncio foi feito durante o Q-Territory. A gente criou esse evento muito emocionante e isso aconteceu na Chapada dos Guimarães, um lugar espetacular, bem no coração do Brasil. E agora chegamos a 2020. Em fevereiro desse ano fizemos mais 2 anúncios, certo? O primeiro foi a confirmação de que o e-tron ia chegar até a primeira quinzena de abril. Atrasamos um pouquinho por causa do coronavírus, isso é verdade, mas gente, aqui estamos. E o segundo foi investimento de 10 milhões de reais em infraestrutura para instalar 200 pontos de carregamento em todo o país. É a mais potente rede de recarga AC a ser instalada no Brasil. E finalmente, estamos aqui juntos para oficialmente comunicar a chegada do Audi e-tron. Eu sei que vocês sabem, mas eu não me canso de repetir. É o nosso primeiro 100% elétrico da marca no país. É um veículo extremamente moderno, inovador e a coisa talvez mais importante, com 0 emissões. É um carro que já nasceu recebendo muitos elogios no mundo. E não só elogios, mas também reconhecimento dos consumidores. Eu quero dar só um exemplo. Na Noruega, um país onde 7 em cada 10 veículos vendidos são elétricos, o Audi e-tron é o líder de mercado de janeiro a março. Isso também incluindo veículos a combustão. E aqui no Brasil, este reconhecimento também já começou. Desde a semana passada, muitos de vocês já publicaram reportagens e os destaques são muito positivos e gostaria muito de agradecer a vocês. Para nós, não é apenas mais um carro. Vocês sabem disso. Mas por que ele é tão importante para a Audi? Porque esse carro representa o início de uma nova era de sustentabilidade da nossa marca. É importante relatar que a Audi firmou com um compromisso global de ser uma empresa totalmente neutra em carbono até 2050. E para atingir essa meta, nós temos que atuar praticamente em todas as etapas de negócio. Isso significa, desde a produção do veículo até a entrega do carro ao cliente e o uso do cliente em si. E o Audi e-tron é exatamente o protagonista do capítulo do produto. Ele inicia a ofensiva elétrica e de 0 emissões no Brasil. Quanto à produção, a fábrica desse veículo em Bruxelas, na Bélgica, onde o e-tron, a família dos e-trons, está sendo produzida, é a primeira unidade da Audi no mundo a ser 100% neutra em carbono. E aqui, no Brasil, já temos também uma iniciativa importante no nosso centro técnico na cidade de São Paulo. A Audi do Brasil instalou 264 painéis fotovoltaicos para o centro técnico passar a utilizar energia 100% limpa. Ao todo, essas placas fotovoltaicas geram até 127 mil kWh por ano, o que representa mais ou menos 30% a 31% de toda a energia consumida nas áreas administrativas da empresa. Isso significa nada mais e nada menos que em cada ano nós evitamos a emissão de algo em torno de 17 toneladas de CO2. É uma contribuição muito importante para nós. E as concessionárias? Anunciamos recentemente que a nossa concessionária, localizada em Santos, no litoral paulista, também passou a utilizar energia 100% solar. Um primeiro passo também muito importante, e estamos incentivando outras concessionárias a aderirem ao modelo. E assim, vamos atuando e incluindo todas as etapas das nossas atividades. E talvez vocês estão fazendo uma pergunta importante. A situação
de distanciamento social, tudo isso que a gente está vivendo com o vírus vai prejudicar a chegada do e-tron às concessionárias. Não, gente, nós tomamos realmente todos os cuidados necessários para garantir que os veículos chegassem às nossas concessionárias, incluindo tudo o que a gente precisa ter para entregar esses veículos de uma forma segura. Afinal, alguns clientes já compraram o veículo na pré-venda e estão ansiosos para receber o seu carro. Inclusive, o meu já está na fase de blindagem e eu estou super ansioso para poder dirigir o meu e-tron aqui em São Paulo e também nas estradas. Uma coisa quero deixar com vocês. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês todos tenham chance de dirigir esse veículo. Alguns já tinham essa chance, mas é realmente muito importante sentir o veículo. O carro em si é incrível. Ele faz tudo de uma forma melhor que vocês podem se imaginar. Ele traz uma sensação extremamente esportiva. Além de ter todo o conforto, a segurança e a inovação dignos de um grande Audi. Tem que dirigir para entender o quanto esse carro aqui é espetacular. Só o design dele é muito marcante e esse detalhe do retrovisor digital fica claro o quanto esse carro é especial. É o nível de inovação que ele traz na aerodinâmica com o CW de 027, a regeneração de energia, sobre o que a gente vai falar mais tarde, a gestão térmica da bateria e a nova tração 4 é algo até difícil de acreditar. É a representação máxima daquilo que nós orgulhosamente chamamos de Vorsprung durch Technik. Mas eu não poderia terminar minha fala sem dar uma notícia em primeira mão para todos vocês da imprensa. Eu realmente tenho um certo orgulho de anunciar que o segundo veículo 100% elétrico da Audi chegará ao Brasil ainda neste ano. É o Audi e-tron Sportback. Exatamente, o Audi e-tron Sportback chega ainda esse ano no Brasil para aumentar a nossa oferta de modelos elétricos da marca. E em breve nós vamos confirmar a data exata e enviaremos mais informações para vocês. Bom, essas eram as primeiras mensagens que eu queria passar para vocês. Daqui a pouco eu volto para o momento de perguntas e respostas para vocês. E agora vamos aos detalhes que eu sei que todos estão esperando ansiosamente. Eu deixo vocês agora com o nosso Gerold Pillekamp, responsável pelo gerenciamento de produto na Audi do Brasil. Gerold, é com você. Estou aqui, chefe. Obrigado, Johannes. Uma boa tarde a todos os jornalistas. Para mim é um privilégio, uma honra, né? Já lancei muitos carros, mas realmente o coração bate mais forte no lançamento desse Audi e-tron. Como o Johannes acabou de dizer para vocês, eu vou dizer um pouco dos detalhes do veículo. E aqui a gente realmente começa a ver aqui no e-tron que é um carro muito, muito especial para a gente. É um carro que chama muita atenção e toca realmente nessa apresentação. Mas antes de começar a minha apresentação, eu quero explicar um pouco para vocês de que tipo de carro que a gente está falando aqui. Estamos falando de um SUV 100% elétrico que está posicionado entre o Q5 e o Q7. O e-tron é 25 centímetros mais comprido que o Q5 e 10 centímetros menor do que o Q7. E para mim, um dos grandes destaques realmente do e-tron é o visual, é o exterior do veículo, que eu quero começar a minha apresentação falando exatamente desse ponto aqui. Eu vou chamar nosso cameraman, Wagner, para começar a detalhar um pouco do veículo na parte externa. Wagner, vamos começar pela parte dianteira aqui do veículo, que é um dos chamariz aqui do e-tron. Nós temos dois elementos que chamam bastante atenção. O primeiro deles é essa grade dianteira no formato octagonal. Esse formato é exatamente
a mesmo formato que a gente apresentou em outros modelos recentemente lançados, como o Q3 e o Q8. É realmente a identidade de um SUV da marca Audi. E essa grade aqui, junto com essa outra grade aqui lateral posta na parte inferior do veículo, trabalham de maneira simultânea, porque nós temos aletas que se abrem e fecham para realmente melhorar o fluxo de ar que está passando quando o carro está em movimento. E isso melhora muito o que o Johannes mencionou para vocês, que é o coeficiente aerodinâmico do veículo. O segundo elemento que eu quero caracterizar um pouquinho aqui na frente para vocês, e para quem já está bastante tempo na marca Audi, como eu, realmente chama a atenção a evolução que a Audi colocou nesse elemento que é o farol. Pela primeira vez, nós temos um elemento, um farol recortado. E eu queria que o nosso cameraman puxasse realmente o detalhe desse farol 100% LED, porque essas fitas de LED, elas indicam, elas apontam todo aqui para a grade dianteira, que é realmente a identidade frontal do Audi e-tron. Realmente muito marcante, muito impressionante e vai dar uma característica visual única para o e-tron. Puxando você aqui um pouco para o lado para o pessoal poder ver, Wagner, a lateral do veículo. E aqui realmente eu quero que você mostre toda a lateral do veículo como ela é impressionante. A musculatura. Os designers da marca Audi trabalharam muito com o efeito de luz e sombra. Então a gente percebe que a lateral do veículo é inteira recortada, com bastante detalhes. E uma linha, para mim, que é a mais impressionante, pessoal, que realmente mostra que o carro é forte, que o carro é esportista, é essa linha que começa no capô do carro, acompanha aqui e nessa parte do veículo ela dá uma descida para a altura da maçaneta. E esse conjunto de retrovisor virtual, que a gente vai falar mais em detalhes para vocês, também super reduzido, super compacto, reduz o peso. E essa direção dinâmica aqui, que essa linha traz, colocando todo o peso do carro para baixo, ou seja, um carro esportivo, carros de Fórmula 1, Fórmula E são todos mais baixos. Isso joga todo o peso do carro para baixo. E essa linha, ela acompanha toda a lateral aqui do veículo e ela sobe nesse momento. Por que ela sobe? Porque ela dá um destaque justamente para essa caixa de roda aqui. Essa caixa de roda ela é mais larga, ela é mais estreita, mais larga, mais para fora, justamente para dar um destaque de um SUV da marca Audi. Esse carro aqui, mesmo sendo um carro elétrico, ele também tem a tração nas 4 rodas, ele também tem essa força, essa esportividade que todos os veículos da Audi têm, e aqui é realmente um DNA da tração 4 rodas. Olhando também para a lateral do veículo, eu quero chamar a atenção para essa outra linha aqui de baixo. Essa linha, ela foi suavemente recortada para acinturar o carro, para deixar ele mais magro, mais fino, mais forte, mais musculoso. E logo abaixo dessa aplicação dessa linha aqui, nós temos uma aplicação decorativa, que é essa parte aqui em preto, que mostra realmente o posicionamento das baterias. Então, no veículo, nós temos aqui diversos módulos de bateria que estão posicionados exatamente nessa posição. E nessa posição, reduzindo, né, o peso da bateria, que é realmente o maior peso aqui do carro, está nessa parte do veículo para jogar o centro de gravidade mais para baixo. Ou seja, o carro vai ficar muito dinâmico e a agilidade dele vai aumentar bastante. Wagner, vamos puxar aqui para o pessoal dar uma olhada? Saindo dessa caixa de roda aqui, a gente vê um outro elemento que é super importante e trabalha em conjunto com a parte dianteira do veículo, que é essa lanterna. Essa lanterna, vocês conseguem ver, tem 7 filetes de LED. E um dos filetes de LED, ele sai aqui da lateral do veículo e contorna toda a traseira do carro. E esse contorno realmente dá a sensação de amplitude, de largura para o veículo. Mostra realmente, em ambientes noturnos, a identidade visual do e-tron também nos períodos noturnos. E por ser um carro elétrico, aqui na parte de baixo, em nenhum dos lados, nós não temos nenhum sistema de escape aparente. Realmente mostrando para o consumidor também que por ser um carro 100% elétrico, nós não temos a emissão de nenhuma grama de CO2 quando o consumidor está rodando com esse carro. E agora, gente, eu queria mostrar para vocês um pouco da parte interna do veículo.
Eu queria que todos pudessem ter a oportunidade do que eu vou ter agora de entrar dentro do veículo, mostrar para vocês. Mas como isso não é possível, vou pedir para o Wagner, nosso cameraman, se posicionar aqui na parte traseira do carro. Eu vou sentar ali no volante e vou mostrar algumas das tecnologias do carro para vocês. Bom, logo de cara a gente também consegue perceber diversas superfícies, assim como lá fora, aqui dentro também, diversos recortes, muita progressividade e muito luxo, né, de um carro ou até de um segmento maior como o Q8, a gente consegue também ver muito presente. Todos os comandos de fácil acesso, a ausência de muitas teclas, né, porque parece que tudo está numa tela aqui virtual que eu vou falar para vocês já já. Esse Virtual Cockpit, que é de série no e-tron e que mostra todas as funções aqui do carro, é super bacana também. Mas o grande destaque, como vocês também já viram, né, nos outros modelos, é exatamente esse console central com essas duas telas touchscreen. Aqui na parte superior do veículo, né, a gente tem diversas funções, como a seleção de mídias, ou até ajustes do veículo, como o Drive Select. Aqui o consumidor pode selecionar todos os níveis do Drive Select. E uma das funções que trabalha junto com essa tela, que é super bacana, é, por exemplo, quando eu estou na navegação, né? Quando eu coloquei a navegação aqui na parte superior, essa tela aqui de baixo, que ela é simplesmente um controle do todo o ar-condicionado. Quando eu quero selecionar ou colocar um endereço na minha navegação central aqui, eu vou na busca e essa tela aqui inferior, ela vira como se fosse um pad para a gente colocar uma cidade. Então, é super fácil, super intuitivo. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu pensar numa cidade. Eu vou colocar Itatiba. Vai que meus conterrâneos estão me assistindo lá. Coloquei Itatiba. Se minha avó estiver me assistindo, ela vai ficar feliz. Coloquei Itatiba, apareceu aqui já para mim. Foi super fácil, super intuitivo. E essa tela aqui também tem um sistema de conectividade com os celulares, através até de sem fio, dependendo do modelo de aparelho do celular. Então é super fácil de usar. Continuando nesse console central, o grande destaque fica por esse elemento aqui. Esse elemento, nos carros convencionais, é uma alavanca, né, de câmbio que se movimenta para frente e para trás. E essa alavanca aqui, ela é fixa no e-tron. E aparece até um elemento decorativo, né, mas por ela ser fixa, apenas nessa parte aqui cromada que você consegue fazer o movimento da alavanca. E por ela ser fixa, fica muito mais fácil e ergonômico para o consumidor apoiar o pulso aqui e poder usar as duas telas. E continuando também nesse console central, Wagner, vamos mostrar para o pessoal aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás do veículo, não tem o túnel, né? Não tem a passagem do túnel do eixo cardan. Esse carro não possui sistema e, por ser um carro de grande porte, a gente consegue transportar 3 passageiros com muita conveniência, com muita facilidade e conforto, né? E essa ausência também do túnel central permitiu que aqui na frente também nós tivéssemos um grande porta-objeto. Mas acredito que o principal destaque, o que chama mais atenção de todo mundo, é o retrovisor virtual. O Audi e-tron é o primeiro carro produzido em série com retrovisor virtual. Dá uma olhada nisso, pessoal. No lugar dos espelhos retrovisores, a gente tem câmeras de alta resolução que transmitem a imagem externa para 2 telas, no lado do esquerdo e no lado do direito. E essas telas são touchscreen, né? Com o próprio dedo você consegue fazer o ajuste do ângulo e todo o ajuste da tela. Essas telas melhoram um pouco a visibilidade, principalmente em dias noturnos, né? Dias noturnos não, nas noites ou em dias chuvosos. Melhora muito a visibilidade com esse espelho retrovisor. Além disso, como ele é muito pequeno, baixo, curto, né? Melhora muito a aerodinâmica do e-tron, que contribui também para uma autonomia. É realmente uma tecnologia muito, muito campeã. E, gente, muita gente me pergunta, é realmente difícil de se acostumar com esse espelho retrovisor? É uma coisa diferente?
Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Não é a coisa mais fácil, mas depois de 30 minutos fica super confortável, fica super easy e fica bem bacana e muito fácil de dirigir o carro. Aí me perguntar também as manobras, como é que ficam as manobras? Bom, gente, as manobras também é super fácil, o carro tem diversos sistemas de manobras, sensores e câmeras, né? Então fica super fácil também de manobrar o carro. Então essas eram as principais... Opa, agora que eu vi, olha só quem está aqui, o Lucas, gente. Aqui na câmera, agora que eu reparei, Lucas, nosso embaixador da marca Audi. Deixa eu descer aqui do carro para falar um pouco com o Lucas. Que legal, não tinha reparado, eu estava falando, acho que nem percebi. Obrigado, Wagner. Lucas. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, prazer. Muito obrigado, Lucas. Bom, Lucas, vou aproveitar essa oportunidade aqui de falar com você um pouco sobre o e-tron. Quero falar um pouco sobre powertrain, sobre bateria, sobre carregamento e dirigir do Audi e-tron. Te convidamos, Lucas, porque você é um cara com um vasto conhecimento na parte de carros elétricos, não só no monoposto da Fórmula E, mas também você é proprietário de um carro elétrico, certo? Certo, bom, primeiro obrigado, agradeço o convite, Gerald, e todo mundo, pessoal da Audi, todo mundo que está assistindo a gente, todos os jornalistas, prazer estar aqui. Sim, eu não só tenho um Audi e-tron, como é hoje em dia meu carro favorito de todos que eu já tive da marca. Que legal. Bom, Lucas, eu vou fazer uma brincadeira de perguntas e respostas aqui com você, tá? Mas antes de começar, eu queria contextualizar os jornalistas de um pouquinho do que é o e-tron. O e-tron é um carro elétrico com 2 motores. O primeiro deles fica na parte dianteira, no eixo dianteiro do veículo, e é um motor com 135 kW de potência. O segundo fica no eixo traseiro e tem 165 kW de potência. Os dois combinados, e já convertendo para o cavalo vapor, dão uma potência total de 408 cavalos. Essa potência, junto com o torque de 664 Nm, faz com que o e-tron acelere de 0 a 100 em até 5,7 segundos. Lucas, você como um piloto de Fórmula 1, o que você consegue falar dessa esportividade do e-tron? Olha, o e-tron é incrível de dirigir, né? E a primeira pergunta que o pessoal sempre me faz, eu que já passei pela Fórmula 1, dirigi o carro da Audi nas 24 horas de Le Mans, o híbrido, e agora estou na Fórmula E pela Audi. Qual que é a diferença em dirigir um carro a combustão e um carro elétrico, né? E a primeira coisa que eu falo é o seguinte, esses 408 cavalos elétricos são muito mais impressionantes do que de um carro a combustão. Você encosta o pé no acelerador e esses cavalos são instantaneamente jogados no eixo traseiro e dianteiro e o carro tem uma aceleração muito rápida, uma resposta, uma precisão muito maior que qualquer motor de combustão. Isso que você está falando um pouco para a gente mostra um pouco da dirigibilidade do carro, nas ultrapassagens, nas frenagens e tudo mais. E por falar de dirigibilidade, Lucas, eu mencionei para o pessoal lá que está nos assistindo a posição das baterias, né? Acho que é bem importante frisar esse detalhe. E antes que a gente comece a fazer a pergunta para você, uma informação para os jornalistas é que esse carro tem 36 módulos que estão distribuídos aqui naquela aplicação decorativa preta, debaixo do veículo. O que é o benefício disso, Lucas? Olha, são todos os benefícios, né? Sem dúvida, o fato das baterias estarem distribuídas no ponto mais baixo do carro diminui muito o centro de gravidade. É o que a gente tenta fazer com o carro de corrida. Né? O carro de corrida ele é muito baixinho, ele está sempre o mais baixo perto do solo para diminuir o centro de gravidade. E como as baterias elas podem ser distribuídas pelo veículo de uma forma homogênea e ela é grande parte da massa total do veículo, quanto mais para baixo você colocar, melhor. E isso sim, melhora muito a agilidade, dirigibilidade, frenagem, aceleração, só tem pontos positivos. E isso assim, sem falar da suspensão a ar que esse carro tem. Essa é a minha próxima pergunta, Lucas. Como é que isso funciona junto com a suspensão a ar? Olha, a suspensão a ar, assim, se a gente pudesse ter isso em carro de corrida, seria o mundo ideal, né? Você pode andar numa situação esburacada, numa situação off-road, com um carro super confortável e com um apertar de botão, você transforma o carro de super confortável para super esportivo, o centro de gravidade já é baixo, o carro ainda abaixa mais, enrijece a suspensão e se transforma no esportivo. Se tivesse isso, ia ser mais campeão ainda, né? Bom, esse é exatamente o que eu queria falar. Junto com a suspensão a ar e junto com o Drive Select,
o carro tem 7 níveis, né, de ajuste, são, né, 7 níveis diferentes do Drive Select. E junto com a suspensão a ar, que é de série no e-tron, o carro consegue ajustar a altura em até 76 milímetros. É isso mesmo, né, Lucas? 76, é bastante. 76 faz muita diferença. E como que isso trabalha junto com a tração 4? Olha, a tração 4, a Audi é famosa pelo 4, né? Mas essa tração 4 é muito especial, ela é muito diferente de um carro a combustão. O eixo dianteiro e o eixo traseiro, eles não são conectados mecanicamente. Então, essa capacidade eletrônica de você conseguir distribuir a potência no eixo dianteiro e traseiro é feita assim, em frações de segundo. E isso gera uma aceleração muito melhor, uma frenagem regenerativa também muito melhor. Bem lembrado, Lucas. Aliás, falar em tração 4, esse ano 2020 a gente completa 40 anos de tração 4. A Audi é realmente reconhecida por isso, né? E é bastante importante esse marco do e-tron e também da tração 4. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, Lucas. A gente vai falar um pouco sobre a autonomia agora. O e-tron tem uma autonomia de 436 km no ciclo WLTP europeu. E muita gente se preocupa ou nos questiona como é que funciona isso no dia a dia, né? E a gente costuma brincar que quando você compra um carro desse elétrico, você também compra um posto de combustível. Porque a gente entende que o carregamento do carro, né, a parte de carregar ou abastecer o carro é um pouco diferente. Explica isso, como é que funciona no seu dia a dia. Olha, eu tenho o e-tron faz alguns meses já e no começo até imaginei como ia fazer para fazer esse carregamento, mas é muito mais simples, é muito mais fácil e muito mais intuitivo do que as pessoas imaginam. Na minha média, eu ando 30, 40 km por dia. E numa tomada normal, 110, qualquer tomada, você consegue carregar entre 100 e 120 km por noite. Então, se você rodar aí tranquilamente durante o dia 100, 120 km, à noite, numa tomada normal, você já consegue carregar o suficiente. E, obviamente, tem os pontos de fast charging, já estão sendo instalados no Brasil. Então, assim, é como se fosse um celular. Você chega em casa, a conexão é super simples, você conecta na parede, vai para casa, quando você volta, o carro está carregado. Eu acho que é isso que muita gente não se deu conta, né, Lucas? Que o carregamento ele vai acontecer como se fosse o seu próprio celular. Acho que muita gente já faz isso. Que você chega à noite em casa, você carrega o seu celular e antes de sair no dia seguinte o celular está 100% carregado, já para 100% fácil e útil de utilizar. É isso mesmo, Lucas? É melhor até que isso, né? No meu caso, eu tenho, né, imagina que eu falo pouco de carro em casa e eu tenho um filho de 1 ano e meio. E é um programa para ele, quando a gente chega, toda vez que a gente chega em casa, ele faz questão de sair do carro e carregar o carro e fica super feliz quando o carro está carregando. Legal. Eu até gravei um vídeo e postei nas mídias sociais, dá uma olhada. Tem um vídeo aí, pessoal? Conseguimos colocar? Ó, esse é o Léo, meu filho, né? Nesse vídeo aí ele tinha 1 ano e 2, 3 meses. Uhum. E ele faz questão, ele sai do carro, vai lá, pega o carregador, sozinho. Que bonitinho. E é seguro, Lucas? Então, quando eu postei esse vídeo, muita gente, sem saber, me criticou. Falou, mas isso não é seguro, porque você está falando de alta voltagem, não sei o quê. Esse carregador, inclusive, está ligado numa tomada 110 normal da minha garagem. É super seguro, porque assim, não tem, o sistema não está em alta tensão. O sistema, apareceu ele feliz que a luz verde fica acesa. E é justamente nessa luz verde que o carro se conecta com o sistema elétrico. Então você conecta na tomada, o carro não tem nenhum problema não existe nenhuma alta voltagem, não tem perigo se o conector cair na água, não tem perigo nenhum de colocar o dedo no conector, não tem corrente nenhuma sendo passada por ali. A partir do momento que você conectou no carro, o carro detectou que está conectado, ele trava nas duas pontas. Legal. E começa a fazer o carregamento de alta voltagem da bateria principal, que é essa luz verde que ele ficou feliz e saiu correndo, aí falando que a luz estava verde e o carro estava carregando. Então não tem perigo, é super fácil, até uma criança de 1 ano e 2 meses pode fazer. Muito bacana, acho que essa vai ser realmente o futuro, né, dessa geração que a gente viu pelo Léo aqui, realmente vai ser super o futuro, né? Mas o futuro não é lá na frente, é agora, né? Bom, gente, um outro item que eu quero falar com o Lucas, que a experiência dele é bastante importante, é o sistema de regeneração das baterias, Lucas. O e-tron é um pouco diferente. Me fala um pouco da sua experiência nesse sentido.
Então eu vou primeiro deixar bem claro o que é o sistema de regeneração. Talvez é o que mais se assemelha com o nosso carro de corrida, uma coisa realmente muito próxima da tecnologia que a gente desenvolve nas pistas, que está no carro. E já me perguntaram até se carro a combustão faz freio de regeneração. Não, não faz, você precisa obviamente ter um motor elétrico. O freio regenerativo desse carro significa o seguinte: ele pega toda a energia do carro, usa o motor elétrico para frear o carro e recarrega as baterias. Então você não desperdiça a energia de nenhuma forma, você está sempre recarregando. E uma solução única da Audi no mercado é o pedal shift, que antigamente era conhecido como pedal shift para trocar marcha em esportivo. Hoje em dia você usa esse pedal shift para regular a força da regeneração. Então você tem desde fraco, médio e mais forte. Você muda ali no pedal shift conforme você está no trânsito e isso te dá depois que você tem uma manha para você pegar ali, demora uns 2, 3 dias. O público está conseguindo ver no vídeo aí como é que funciona. Isso, a partir de uns 2, 3 dias que você demora para pegar uma manha, para saber como usar, a direção fica muito mais intuitiva, fica muito mais fácil e você recupera toda essa energia. Então você pode, assim, mesmo em situações do dia a dia com o farol vermelho, você recupera energia, acelera de novo. Então a autonomia do carro não diminui pelo fato de você acelerar e frear. E o freio regenerativo específico da Audi tem outras várias funções que em outros carros não tem. Para mim, gente, esse sistema que o Lucas acabou de dizer, junto com o espelho retrovisor, o retrovisor virtual, né, são as principais novidades, os principais destaques do e-tron, Lucas. Antes de você ir embora, eu queria fazer uma pergunta. Você, como brasileiro, conhecedor dessa tecnologia de carros elétricos, eu queria fazer uma pergunta bem estratégica para você. Qual é o potencial de carros elétricos no Brasil e o que você acredita que vai acontecer? É uma pergunta muito interessante e muito difícil, né, de saber. Porém, o seguinte, os carros elétricos não têm emissão, não emitem poluentes. Eu acho que as pessoas estão sentindo na pele pela primeira vez, talvez em 30 anos, o que é viver numa cidade grande que não tem poluição. Com certeza. Então, assim, se a gente quer uma cidade sem poluição para os nossos filhos, para a gente atual, o transporte tem que ser elétrico. Então, o mercado, os carros elétricos já são melhores, tem mais tecnologia, já estão num nível superior a carros a combustão. Então, a tecnologia está pronta, o mercado está pronto. A gente está sentindo agora exatamente como a poluição está sendo afetando as nossas vidas positivamente, né, a falta da poluição. Então, eu acho que o mercado, não só brasileiro como mundial, vai crescer muito. O brasileiro está um pouco atrás do resto do mundo, mas vai cada vez mais aumentar. E o carro elétrico já é o presente, não é mais nem o futuro, né? É o presente. Eu tenho certeza que cada vez mais gente vai se adapta a ter carros elétricos. Lucas, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu sei que essa agenda é super complicado, mas estar aqui com a gente apresentando esse carro é realmente bacana. Eu espero te ver muito em breve acelerando o seu Fórmula e-tron e andando com o seu e-tron lá pelas cidades de São Paulo. Bom, eu que agradeço, obrigado, tamo junto. E o segundo? E daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco você volta. Obrigado, Lucas. Bom, senhoras e senhores, acho que para finalizar minha apresentação, resta falar um pouquinho com vocês sobre a parte de versões, pacotes e preço para o Brasil. O e-tron será comercializado em 2 versões. A primeira se chama Performance, que já possui uma vasta lista de equipamentos de série. Eu não quero falar de todos eles aqui, porque somente a gente vai ficar até amanhã aqui, mas quero falar de alguns principais itens de série. O farol Full LED com assistente de farol alto, o controle de cruzeiro adaptativo com um sistema que mantém o carro na faixa, abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sistema hands-free, o auxílio de estacionamento com display de 360 graus, 8 airbags, realmente um carro muito seguro, teto solar panorâmico Open Sky, as luzes internas personalizáveis em até 30 cores diferentes e o Virtual Cockpit, aquele item que eu mostrei para vocês lá dentro do carro com realmente indicadores exclusivos para o e-tron. E como opcional, essa primeira versão que eu acabei de falar para vocês, ela vai ter alguns itens de série, como opcional, que é a pintura metálica e o pacote tecnológico que contempla o head-up display, o pre-stance dianteiro e o night vision. Essa versão tem 4 anos de garantia no veículo e 8 anos de garantia nas baterias. E o seu preço sugerido
é de R$ 499.990. Porém, no período de lançamento, esse carro vai ser comercializado a partir de R$ 459.990. Além disso, no período de lançamento, teremos uma supervalorização do seu seminovo em até R$ 15 mil. E dentro desse preço também nós já temos 4 anos de serviços e revisões já inclusos dentro do preço. Indo para a minha segunda versão, que se chama Performance Black, ela agrega exatamente o mesmo conteúdo da Performance, porém, ela tem bancos esportivos em alcântara, kit S-Line com soleira em alumínio e iluminada, a capa do espelho retrovisor é preta e as pinças de freio na cor laranja. Além disso, ela contempla já o renomeado e famoso sistema de som Bang & Olufsen com 16 alto-falantes. Essa versão Performance Black também tem alguns opcionais, a pintura metálica, o pacote tecnológico com os retrovisores virtuais e o farol Full LED e o Side Assist são itens separados do pacote que também podem ser comprados de maneira opcional avulsa. A Performance Black também possui os mesmos 4 anos de garantia no veículo e 8 anos na bateria e seu preço sugerido é de R$ 539.990. Mas agora também nesse período de lançamento teremos condições super especiais e esse carro pode ser comercializado a partir de R$ 499.990. Também conta com R$ 15 mil na troca do seu seminovo e também dentro do preço já incluem os 4 anos de revisão e garantia. Bom, senhoras e senhores, para mim é um privilégio estar aqui. Eu passei as principais informações do Audi e-tron. Eu quero que realmente que vocês tenham a possibilidade de dirigir muito em breve esse carro que é realmente uma sensação, que é realmente um destaque e vai ser um game changer para a gente na Audi e para o futuro do setor automotivo. E para acabar a apresentação, eu quero chamar ao palco de volta o Cláudio. Cláudio, me ajuda aqui a finalizar a apresentação, por favor. Grande Gerald. Mandou muito bem, parabéns, viu? Obrigado, Cláudio. Não, muito bacana, porque é sempre difícil o pessoal falar depois do Gerald. Esse cara é bonitão, design germânico, tem esses olhos da mesma cor do Audi e-tron, eu vou te falar, esse cara... Ainda bem que tem o distanciamento, senão eu ia abraçar já você agora. Não, sempre um privilégio absoluto falar depois do Gerald. Obrigadíssimo, Gerald, queria que você ficasse então conosco aqui no palco. Pediria para poder retornar ao palco Johannes, Lucas de Graça, para a gente dar início então à nossa sessão de perguntas e respostas. Por gentileza, Johannes e Lucas. Então, pessoal, todo mundo pode continuar mandando respostas para a gente. O Vinícius está separando as respostas, mandando aqui para mim, para o meu WhatsApp, e a gente já lê. Mas eu queria, Johannes, fugir um pouquinho do protocolo, fugir um pouquinho do script. Porque ontem, voltando do ensaio à noite, eu fiquei pensando o seguinte: como é que um jornalista como José Roberto Nasser, um grande ícone dessa empresa, dessa indústria, se estivesse vivo ainda, iria se adaptar a coletivas via streaming? Ele que tradicionalmente sempre foi muito polêmico, né, muito irreverente na forma de perguntar, era a marca registrada dele. Eu fico imaginando que ele mandaria para mim uma pergunta por WhatsApp com 3 ou 4 palavras do português que eu jamais li na vida e seria uma pergunta que a gente não conseguiria responder. E é interessante, Johannes, não sei se você lembra, mas a última pessoa que o Nasser entrevistou antes de deixar, né, esse mundo para poder advogar lá em cima foi o Johannes no Salão do Automóvel. Ele fez uma entrevista de 1 hora com o Johannes, exclusiva, e depois, antes de ir embora, Johannes, ele estava naquela área VIP, e ele viu o e-tron, né, e foi me dar um abraço, me chamou carinhosamente de pilantra, como ele me chamava, e ele falou: puxa, esqueci de perguntar para o Johannes uma coisa. Pergunta para mim, para ele, quando tiver um tempinho, se ele realmente acredita que o carro elétrico vai dar certo no Brasil. Então, eu queria, nesse momento, iniciar perguntas e respostas, trazendo uma pergunta que não foi respondida, que foi feita pelo Nasser no Salão do Automóvel de 2018. Então, Johannes, dá certo ou não dá certo no Brasil o carro elétrico? Nossa, lembrar dele até fico emocionado, porque achei ele uma pessoa sensacional, um jornalista sensacional, e realmente faz falta. Eu acho que essa pergunta todo mundo faz. Eu tenho certeza absoluta, e estou com o Lucas, de que nessa situação em que a gente está vivendo agora, tudo que a gente estava projetando, tudo que a gente estava pensando para o futuro vir, vai ser muito mais rápido. Eu acho que a gente vai viver agora também numa fase onde as coisas, as mudanças vão acontecer mais rapidamente. E nós temos um veículo sensacional que não reduz absolutamente nada, ele agrega muita coisa para os clientes. Eu acho que o carro não poderia chegar num momento melhor do que agora.
Mas nós vamos ver o que acontece no mercado brasileiro e como os nossos clientes realmente vão aceitar andar com carro elétrico. Eu vou andar de carro elétrico com certeza. Não, perfeito. E é importante, então vamos começar a receber, obrigado pela resposta, Johannes. Estamos começando a receber então aqui as perguntas dos colegas jornalistas. Primeira pergunta sempre acontece em relação à questão dos preços de opcionais. É importante dizer para vocês que a pintura metálica está 2.400, o pacote tecnológico 26 mil, os faróis Matrix 13 mil reais, retrovisores virtuais 13 mil e Audi Side Assist 8 mil reais. Então é importante para quem perguntou os preços dos opcionais. A segunda pergunta, não sei se para o Johannes, para o Gerald, acho que para o Gerald, se equipamentos como ar-condicionado, rádio ou luzes descarregam a bateria do Audi e-tron. É um uso natural como qualquer outro carro, né? Você mantém ele usando, parado, você consome realmente um pouco de energia, mas seu consumo é realmente mínimo, né? Porque você tem ainda sistemas que conseguem recuperar essa energia, então consome, mas muito reduzido, Cláudio. Não, beleza. Você que usa no dia a dia, Lucas, alguma recomendação ou é tranquilo? Não, tranquilo. É como o Gerald falou, o consumo energético dos itens não relacionados com o powertrain, o carro tem um sistema, né, de transferir a energia, não existe a bateria de 12 volts, que o pessoal está acostumado num carro que a bateria vai descarregar. Esse carro você pode deixar o ar-condicionado ligado durante 48 horas, se você quiser, porque ele pega a energia da bateria principal, transforma para os auxiliares. Então, além disso, você tem a capacidade de usar toda a energia do carro para os sistemas se você precisar. Então, se quiser deixar o carro no ar-condicionado durante dias, você pode. E ele não descarrega e não vai não ligar no dia seguinte. Não, é super tranquilo. Então, e o consumo natural deles é pouca coisa em relação ao powertrain. Não, perfeito. Excelente. Obrigado, Gerald. Obrigado, Lucas. Johannes, essa é para você, é do Márcio Cursi, da Automotive Business. Ele perguntou quantas unidades já foram vendidas em pré-vendas e quantas a Audi espera vender de e-tron em 2020 e 2021. Olha, nós temos uma situação agora bastante diferente. Não? Nós sabemos que todas as plantas na Europa estão paradas ainda. E a gente tinha um planejamento para esse ano e para o ano que vem, mas a gente precisa rever tudo. Sinceramente, hoje em dia eu não me atrevo de dar uma informação, de dar um número, porque as informações, também as perspectivas para o mercado recuperar ou não, em que velocidade recuperar, mudam praticamente cada dia. Então a gente está muito cauteloso. Nós estamos trazendo agora o primeiro lote dos veículos e a gente está acompanhando de perto como a clientela vai reagir e nós temos as possibilidades de trazer mais. Mas a gente está realmente limitado agora pela situação, pela pandemia no mundo inteiro. O Márcio ainda perguntou para a gente aqui se a Audi perderá dinheiro trazendo o e-tron, né, com o real agora acima de 5,30 e se, né, em relação ao dólar, e se compromete, obviamente, a desvalorização cambial em relação à importação e o impacto na rentabilidade das montadoras. O que você percebe essa situação nesse momento? Bom, essa pergunta não necessariamente tem alguma coisa a ver com Audi e-tron. Ali eu digo, a minha resposta é relativamente simples, é meramente matemático. A gente tem um valor cambial. Numa situação, esse valor muda automaticamente, muda a receita em comparação com um custo sendo para um veículo vindo da Europa, que é um custo obviamente em euro ou em dólares, sendo outro país de onde o carro vem. E a desvalorização do real, por tem um impacto em praticamente tudo que acontece. Então, se a moeda ficar nessa posição onde está, todo mundo vai ter que ver o que faz, mas alguma reação vai ter, com certeza. Não, perfeito. Acho que está claro a resposta, obrigado. Uma terceira pergunta muito interessante, Johannes, vem do Thiago Alves, que é o CEO da Regus e da Space, você participou de uma live com ele recentemente. Ele pergunta o seguinte, além do carro ecologicamente sustentável, o processo de produção do e-tron também leva práticas verdes em conta? Acho que você falou um pouquinho sobre isso, mas vale reforçar, né? Esse ponto é muito importante, gente, porque nós sempre, essa discussão existe já por um tempo. Carro elétrico não ajuda em absolutamente nada. Muitas vezes o que a gente está ouvindo porque ou a fonte da energia não é verde, ou a forma como produzir o veículo não é adequado. Nós estamos enxergando tudo isso. Vamos falar primeiro da energia verde. Nós temos países no mundo inteiro onde realmente
o impacto em si de um carro elétrico não seja muito grande, porque você produz energia não limpa para usar num carro que seja limpo. Isso é uma contradição de uma forma ou outra. Aqui no Brasil a gente está com uma fonte de energia bastante limpa, com mais de 80% sendo energia renovável. Então o Brasil tem condições perfeitas para um carro elétrico, primeiro ponto. Segundo ponto, a gente começa com o veículo na direção aos clientes, fazendo tudo para ter o cliente realmente um carro limpo, usando o carro de uma forma que não gera CO2 adicionalmente, para reduzir gases de estufa em geral. E a gente está olhando também na produção. Como eu falei, a planta onde o carro está sendo produzido, ela é em si já 100% neutra em carbono hoje. E estamos incluindo cada vez mais os fornecedores, todos os processos, até chegar num processo inteiramente neutro em CO2. Esse é o nosso objetivo até 2050 em geral, não só para esse carro especificamente. É uma baita tarefa, mas nós achamos absolutamente necessário para realmente fazer essas mudanças que todo mundo precisa. Então, perfeito. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Outra pergunta é do nosso querido campeão César Bresolim, lá de Porto Alegre, Band Motores, TV Band, Rádio Band News. Ele pergunta para você, Irani, sobre os 200 pontos de recarga. Qual que é a preferência de instalação da Audi? Vai ter em frente às concessionárias? Onde nós estamos escolhendo esses pontos para poder instalar? Okay. Obrigado, campeão. Esses 200 carregadores que a gente estava anunciando não incluem os carregadores das nossas concessionárias. As concessionárias que vão vender e-trons são concessionárias específicas, treinados, que vão ter tudo necessário para fazer as manutenções do veículo, e eles vão ter carregadores. Isso não está dentro desse pacote dos 200 carregadores que a gente anunciou. Esses 200 carregadores são carregadores de 11 kW e que vão ser instalados em áreas mais públicas, quer dizer, em shopping centers, em praças públicas, onde nós achamos que faz sentido e é útil para o cliente e-tron carregar o veículo, onde as pessoas ficam por um tempo. Significa uma hora, um pouco mais de uma hora, por exemplo, um shopping center, onde as pessoas vão com a família inteira, ficam lá 2 horas e nessas 2 horas carrega a bateria do veículo. Mas nesse sentido, e estamos com foco agora principal nos lugares onde a gente vai comercializar esses veículos em primeira mão. Perfeito. Obrigado, Johannes. Tem uma outra pergunta também para você, Johannes, que é muito interessante, que vem da Cláudia Karsug, do Portal Karsug, também responsável pelo prêmio Lauto Preferita, do Cláudio. Ele fala, boa tarde, gostaria que falasse um pouco sobre o descarte das baterias e por quanto tempo elas duram no carro. Essa pergunta é boa. Nós temos garantia de 8 anos para a bateria inteira. Isso significa qualquer tipo de problema. Nós não temos problemas até agora com as baterias lá fora no mercado. O veículo já existe em outros países por um tempo. E de 8 anos, isso significa que nesses 8 anos o cliente não precisa se preocupar de forma nenhuma. E nós vamos ganhar experiência nesses 8 anos também para ver como essas baterias vão se comportar. Tudo que a gente está fazendo agora, todos esses testes de 300, 400 mil quilômetros rodados com o carro, mostram que as baterias são extremamente estáveis. Extremamente estáveis, eles perdem um pouco de capacidade depois dos 8 anos, mas nada que não permita o veículo rodar até 15, 20 anos. É a nossa perspectiva que a gente tem. Não, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também, do Yuri Ravitz, que não é Ravix, mas é Ravitz, eu chamo ele de primo normalmente, é um amigo meu do Rio de Janeiro, um grande jornalista do portal Volta Rápida. Ele pergunta o seguinte, se existem previsões de versões esportivas S ou RS do e-tron. Queria só dar uma palhinha, porque eu sei que o Lucas estava lá em Neuburg, né, no Centro Audi Sport, e ele viu o dia que o e-tron S estava sendo testado para a imprensa lá, não foi? Pode falar os detalhes ou não pode falar? Pode falar os detalhes do carro, sem dúvida. Sim, a gente estava lá no mesmo centro de motorsport, né? A gente tem nossa pista própria, eles estavam testando lá o e-tron S, que já é um carro com um motor a mais, então ele tem 3 motores, ele é muito, já fica numa versão com praticamente 50% a mais de cavalos. Ele tem um controle todo especial, desenvolvido especialmente para esse carro. Então, sim, o e-tron S
já está em desenvolvimento, já daqui a pouco já entra no mercado e vai ser, assim, fantástico também. Não, bacana, porque é importante, Yuri, a gente já confirmou hoje, o Johannes confirmou a chegada do e-tron Sportback no Brasil ainda esse ano e, obviamente, a gente prepara outros carros da linha e-tron no futuro, né? Na verdade, era o e-tron Sportback S. E-tron Sportback É, o que estava testando em Nóbrega esse dia, sim. É o e-tron Sportback S. Não, perfeito. E o vídeo que tem desse carro fazendo drift em Neuburg... É enorme, foi o dia que eles estavam filmando, exatamente isso. Sensacional. É possível fazer drift tranquilamente com carro elétrico, isso tem uma esportividade máxima, não tem dúvida em relação a isso. Obrigado. Outra pergunta aqui vem do Emílio Carmanzi, de Belo Horizonte, meu conterrâneo. Boa tarde, eu gostaria de saber em quais cidades a Audi irá colocar os carregadores para o e-tron, né? Quantos, quando vai começar, já falamos um pouquinho sobre, né, os 200 carregadores. Ele pergunta o seguinte, Johannes, carregar só o suficiente para rodar 100, 150 km durante a noite toda não é muito pouco? Quer dizer, vai ser preciso comprar um carregador especial para poder encher o tanque em casa ou tem outra solução? Bom, nós vamos por partes. Nós temos 14 concessionárias no país inteiro que vão vender os e-trons inicialmente. São as praças maiores como São Paulo, obviamente, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Brasília e Porto Alegre. E alguns outros praças, Londrina. É assim que a gente vai começar. A parte do carregamento, como o Lucas explicou também, tem N formas de carregar um carro elétrico. Eu fiz esse teste também, porque eu estava muito curioso. Levei um carro para a minha casa, eu tenho na garagem uma tomada de 110 volts e falei, isso não vai dar certo. Coloquei ele para carregar e ele carregou tranquilamente. Óbvio que não é muito, você chega a 2,5, 3 kW com carregador 110 volts, que demora para carregar, mas ele carrega. Com 220 volts já é muito mais rápido. Praticamente todas as casas mais novas no Brasil inteiro têm 220 volts. Depois tem as possibilidades de aumentar para 380 volts, onde você já carrega muito rápido nas casas onde é possível. E além disso, nós acreditamos, e todas essas análises que nós fizemos em outros países, 90% de todas as pessoas que andam com carro elétrico carregam o carro dentro da casa, primeira coisa. Então isso vai ser com certeza suficiente para quase todo mundo carregar o carro dentro da própria garagem. E além disso, além dos 200 carregadores que a gente está instalando em praças públicas, nós estamos instalando junto com os nossos colegas da Volkswagen e Porsche e com a EDP e Siemens e vários outros parceiros, estamos instalando 50 carregadores ultrapotentes aqui no país com 50 kW e com 150 kW. O e-tron é um carro que pode ser carregado até com 150 kW, que significa que a bateria está praticamente cheia em algo como 40 minutos se ela estava vazia. Então, você chegando a um posto, a um lugar, a um grau da vida, numa pista, e você toma um café em meia hora, não chegando com a bateria vazia, a bateria está cheia de novo. Então a gente está criando também, toda a indústria juntos, e tem um corredor já no Paraná, e a gente cria agora um corredor entre Paraná e Rio de Janeiro, incluindo São Paulo. Tudo isso vai crescer muito rapidamente. Mais usuários, vai ter mais carregadores no país inteiro, então essa infraestrutura vai se desenvolver rapidamente para também viajar a longas distâncias com o carro, com calma, sempre achando um carregador ultrapotente para carregar a bateria em pouco tempo. E deixar claro para o Emílio que, né, você tendo um carregador, um home charging na sua casa de 7,4 kW, de 11 ou até de 22, como são os carregadores que a Audi está instalando nesses 200 pontos, você tem a tranquilidade de ter uma carga, né, tranquila, você pode chegar na sua casa com tranquilidade, deixa o carro carregando e você vai pegar à noite o carro sem nenhum tipo de problema com ele, com a bateria cheia. Então, nesse aspecto não tem que ter nenhum problema. Você pode ir tranquilo, viu, Emílio, na casa do Boris, comer a comidinha mineira dele lá tranquilo e voltar várias vezes, que a autonomia dá e sobra sem nenhum tipo de problema. Tem muitas outras perguntas aqui, a gente está chegando exatamente a 1 hora de live nesse momento.
Tem uma pergunta do Tarcísio Dias, do Mecânico Online de Recife, que vai ser uma das praças e-tron. O Tarcísio, ele pergunta o seguinte: qual será o período de lançamento do Audi e-tron, ou seja, o período de duração do valor promocional do carro, Johannes? Essa pergunta é boa, não posso dar uma resposta super clara, infelizmente, porque eu normalmente dou respostas caríssimas. Não sei se você quer dar uma resposta, mas a gente precisa observar agora o mercado, a gente precisa observar o que a taxa de câmbio faz e nós precisamos realmente ver tudo isso para os próximos 2, 3 meses. A gente mantém essas condições e depois a gente precisa rever praticamente a nossa situação. Só complementando o que o Johannes disse, a gente está realmente analisando o mercado, entendendo o consumidor, querendo ajudar nesse momento super difícil. Então, por um tempo indeterminado, a gente vai manter essas condições, com a supervalorização do seminovo, né, 4 anos de revisão já incluso. Então, realmente, condições atrativas para que eles comprem agora, por um período indeterminado de tempo. Não, perfeito. Obrigado, Gerald. Tem uma pergunta aqui em relação à Fórmula E. Não foi identificada, né? O pessoal esqueceu de identificar essa, mas é para o de Graça. Lucas, o pessoal está perguntando se o futuro vai dizer que as competições com motor a combustão vão acabar e a Fórmula E vai ser a categoria mais eminente do automobilismo mundial. Qual a sua percepção em relação a isso? Olha, na verdade, a resposta é relativamente simples. No longo prazo, não vai ter competição de automobilismo profissional que não seja elétrico. Obviamente a gente vai ter corridas de carro clássico, enfim, com motores a combustão. No curto a médio prazo é um pouco mais difícil responder essa pergunta. Quais categorias vão se transformar em elétricas mais rápido que outras? Porém, no longo prazo todas vão ser elétricas. Obviamente, isso requer um desenvolvimento do mercado, requer um desenvolvimento de cada categoria individualmente, mas sim, não tem motivo nenhum, inclusive não existe motivo no curto médio prazo para os governos incentivarem corridas de carro a combustão. Se todo mundo está falando para diminuir a poluição, se tem um impacto na saúde, se tem um impacto no aquecimento global, não faz mais sentido você ter a promoção de uma categoria profissional que emita poluentes. Então, o direcionamento para elétrico já está muito claro para todos, tanto da área de governo, quanto para a área das montadoras, enfim, dos patrocinadores. Está todo mundo puxando empurrando para esse lado. Não, perfeito. Obrigado. Tem diversas outras perguntas aqui. Fico preocupado em relação ao tempo da gente poder seguir com as perguntas. Eu acho que a gente consegue fazer mais 2 perguntas. Rapidamente respondendo aqui a Vanessa Luchachek, do Caderno Nerd. Se há uma estimativa de custo para poder carregar o e-tron em casa, a gente pode dizer também para ela rapidamente que para poder carregar o carro, o custo é normalmente 70%, ou seja, 1/3 do custo de encher um carro de motor a combustão. Então, ou seja, é muito mais econômico você ter um carro como esse, como é o caso do e-tron, em termos de custo para poder deixar a carga do carro. Outra pergunta vem aqui do Lipe Paiga. Boa tarde. A Audi terá disponível carregador de parede para o e-tron? Se sim, será vendido separadamente? Ou seja, a Audi vai ter o carregador próprio dela? Johannes, Gerald? Eu respondo essa pergunta, Cláudio. Sim, nós estamos trabalhando com uma parceria com uma empresa, justamente para trazer exatamente esses carregadores também para a parede, que vai ajudar muito nessa parte de carregamento dos carros. Então, é uma empresa que vai trabalhar junto com a gente. Como que vai funcionar isso? Quando o cliente for comprar o carro, assim que ele assinar o cheque, assinar o compromisso de compra do veículo, essa empresa vai entrar em contato com esse cliente, vai fazer todo o check, o cross-check da casa do cliente, para identificar aonde tem que fazer adaptação para a instalação desse carregador da parede. E uma vez esse cross-check feito, assim que o veículo chega na casa, o carregador já está instalado e é super fácil, como a gente viu no vídeo do Léo. É simplesmente tirar da parede e colocar no carro, já está carregando. Ou seja, comodidade máxima para o cliente a todo tempo, né? Máxima, e o consumidor, inclusive, pode escolher diversos tipos de carregadores. Não, perfeito. Ainda acho que para você, Gerald, o Fábio Perrota Júnior, do Vroom de Brasília, ele pergunta se o e-tron pode ser blindado normalmente ou se tem alguma necessidade de cuidado especial. Nós fizemos alguns testes com aquele carro que ficou aqui no Brasil, desmontamos ele e vimos realmente se haveria uma necessidade ou não. As baterias já são 100% blindadas, então
não vai acontecer nada com as baterias. A gente tinha uma preocupação um pouquinho maior em relação ao retrovisor virtual. A gente desmontou realmente essa parte junto com o time de engenharia, junto com algumas blindadoras. Identificamos que não há nenhuma necessidade em fazer nenhuma adaptação. O e-tron pode ser também totalmente blindado e adaptado para o mercado brasileiro. Excelente, uma ótima resposta para quem não tinha dúvida em relação a esse tema. Podemos blindar sem problema nenhum o e-tron. O Renato Maia, do canal Falando de Carro no YouTube, ele pergunta como é que ficam os planos de revisões sobre o carro. O cronograma segue como os carros a combustão normal? Ou seja, é uma revisão anual, ela tem um limite de quilometragem? As revisões seguem no normal, né? Obviamente que a gente não tem a troca de óleo, porque o carro não tem um motor. Então, é uma revisão diferenciada, ela tem inclusive um custo menor. Isso, inclusive, ajuda para o consumidor no dia a dia, né? No pagamento das contas do dia a dia. E no lançamento agora, Cláudio, a gente tem 4 anos de revisões já inclusas. Ou seja, o cliente que comprar esse carro, por 4 anos, ele tem todas as revisões já inclusas dentro do preço. E as revisões ou são anuais ou 10 mil quilômetros, certo? Exatamente. Muito bem, temos uma pergunta aqui do Leonardo Fortunati, essa vai para o Johannes. Leonardo Fortunati do Motor 1 e do portal Inside EVs. Quais são os próximos passos da eletrificação da linha Audi no Brasil? Quando chegam os modelos híbridos e quais modelos vão chegar? Temos uma previsão em relação a isso, Johannes? Bom, em total, nós vamos ter no mundo inteiro 30 modelos eletrificados até 2025. Então, são 30 modelos ou híbridos ou meramente 100% elétrico. E nós estamos analisando carro, modelo a modelo, o que modelo vai fazer sentido trazer para o Brasil, não. Como já falamos inicialmente, agora é a vez do e-tron, mas na segunda metade do ano, a data ainda a gente precisa revelar, vai ter o e-tron Sportback. E mais para frente tem um terceiro modelo que já foi mostrado sempre em algumas ocasiões no mundo inteiro como protótipo. Esse carro vem nos nossos planejamentos, na nossa visão em 2021. Mas ainda é surpresa, né? Ainda é surpresa. Eu não vou falar qual modelo é, imagino que os jornalistas todos sabem, mas eu não falei nada. Não, a gente não confirma nada. Ele confirma que vai ter uma novidade em 2021, mas ele não confirma absolutamente qual modelo que é, viu, pessoal? Qualquer ligação depois para mim, para o Vinícius, para o Rafael, para poder dizer se, eu sei que carro que é mero chute de vocês. A gente não se responsabiliza e não revela absolutamente nada. Tá certo? Pessoal, a gente tem diversas outras perguntas aqui, o nosso tempo realmente chegou ao fim. Eu queria dizer a todos vocês que todo mundo que mandou perguntas, a gente vai tomar o cuidado de responder todas as perguntas de vocês até amanhã, então fiquem tranquilos em relação a isso, é um compromisso nosso do time de comunicação da Audi do Brasil para poder responder as perguntas de vocês. Queria aproveitar e agradecer muitíssimo a companhia de todos os jornalistas que estiveram conosco, de todo o Brasil acompanhando, muito obrigado. Todos nossos colegas da rede de concessionárias que estiveram conosco, aos colegas da Audi Brasil que acompanharam. Johannes, muito obrigado pela participação e pela presença. Gerald, brigadíssimo. Lucas de Graça, muito obrigado pelo tempo. Cláudio. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Fiquem bem, fiquem em segurança, deixem o carro na garagem e estejam seguros com a família, tá bom? Grande abraço. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Muito obrigado. Tchau.